Olá, meu nome é Johnny e hoje eu vou falar sobre um assunto que é uma das bases de eu ter feito esse canal, porque o que que acontece? O que que tem acontecido no mundo, né, recentemente aí de 2014, 2015 para cá, né? É que a informação descentralizada e distribuída tem feito com que muitas pessoas tenham se encaixado em bolhas, né? Em bolhas de informação. Então, dessa forma, qual que é a minha ideia? A informação descentralizada distribuída, ela faz com que as pessoas enxerguem o mundo de forma mais clara, né? Porém, existe uma consequência disso, que são bolhas. Por exemplo, se você segue um canal ou se você segue uma mídia tradicional, com esse monte de informação descentralizada, as pessoas acabam vivendo em bolhas, bolhas de informação. E cada pessoa dessa forma vai construindo uma realidade dentro dessas bolhas de informação, né? Uma das bolhas que existem, né, hoje em dia é um grupo de pessoas que não concordam com o sistema que está aí, né? Isso já é velho, né? Só que essas pessoas acabavam ficando de escanteadas devido à informação centralizada, que sempre vinha, né, pelo um canal de televisão, dentro de um sistema político, né, econômico político centralizado. Dessa forma, com a internet, as mídias sociais, né, WhatsApp, YouTube, o X, né, o antigo Twitter, Instagram, isso foi fazendo uma descentralização, né, e consequentemente criando as bolhas. Aí, dentro dessa coisa, faz com que a gente acaba se conectando a assuntos interessantes para a nossa vida, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que achava que o governo era algo inútil. Por quê? Porque eu fui um CLT por 20 anos, né? Meu pai CLT por 40 anos trabalhando dentro de empresas e tal, né? Eu nunca tinha isso quando jovem, mas criança, jovem, adolescente, eu nunca tinha uma percepção diferente, né? Era aquela coisa que todo mundo tem aí, faixa dos 50 anos, conhece. Mas, lá meus 14 anos, mais ou menos, 14 ou 15, tá? Vou colocar como uma referência com 15, porque só faz muito tempo, eu não vou lembrar exatamente se foi antes dos 15 ou um pouco depois dos 15. Eu li uma matéria numa revista, se eu não me engano, era uma revista Veja, que teve um episódio na Áustria, né, na Europa, né, no país da Áustria, aonde as pessoas precisavam de uma ponte, precisavam construir uma ponte, porque a cidade tinha uma ponte pequena, né, muito pequena, estreita e longe. Então, o que acontecia? Eles tinham dificuldade de acessar o outro lado do rio, né, para ir para o centro da cidade. E eles ficaram muitos anos pedindo para que o Estado, né, o governo fizesse uma ponte melhor para eles ali, para que eles pudessem cruzar com mais facilidade, né, de duas mãos, ida e volta e tal. E demorou, e nada do Estado resolver aquilo para eles, né? Depois de um tempo, a população do lado de cá do rio se juntou, contratou uma construtora e essa construtora construiu a ponte. Né? Eles se juntaram lá, dividiram, viram quanto é, dividiram e fizeram a ponte. Né? E aí, quando o governo veio cobrar os impostos, né, todo ano recolhia impostos e tal, eles falaram, não, a gente não vai pagar imposto porque nós construímos uma ponte que vocês deviam ter construído, né, então nós não vamos pagar os impostos. E isso me deu um estalo. Eu percebi, era um moleque, não tinha informação, né, mas isso me deu um estalo, eu falei, pô, realmente, porque eu vivia num bairro por muitos anos que na minha rua não passava asfalto. Não passou asfalto lá por muitos anos, cara. Eu saí de lá com 15 anos e, pelo que eu sei, demorou mais uns 8 anos para passar asfalto lá. Então, assim, eu mudei para aquele bairro, aqui em Guarulhos, né? Cidade de Guarulhos, em São Paulo. Eu mudei para lá, não tinha água, não tinha luz. Meu pai que conseguiu os postes lá para poder colocar luz. E ficamos lá por 15 anos e não passava asfalto, né? Então, eu sempre me via como um cara desprivilegiado, né? Porque não tinha asfalto, minha rua de terra, era um negócio assim, na época você sabe, criança quando vai para a escola cheia de barro, foi uma coisa cruel para um pessoal, né? Para as criançadas, né?
E com meus 15 anos, 16 anos, eu saí de lá, fui para uma rua onde já tinha asfalto, então a gente mudou de lá. Né? E então essa informação que eu tinha, aí eu não sei se foi um pouco antes ou um pouco depois dessa mudança, mas essa ideia da ponte me fez ver um mundo muito diferente, né? De que realmente o Estado ele só serve para tirar dinheiro, né? Ele puxa o dinheiro das pessoas, fazem a distribuição do jeito deles e nem sempre as pessoas que pagaram recebem, né? Então, o que acontece? Isso fica desigual, desleal, né? Porque, pô, todo mundo paga imposto, todo mundo quer a sua parte. Só que não é sempre assim, né? Hoje em dia, 80% do que o governo arrecada é para pagar serviços públicos, né? E nós estamos vendo aí um estouro das contas públicas. Estão falando que em 2026 ou 2027 o Estado vai parar, que seria legal, né? Você pode falar, não, o governo. Mas tem que parar mesmo, o governo tem que parar de interferir, tem que falir o governo para ver se a gente sai dessa, né? Então, o que acontece? Com toda essa história, né, que eu me alonguei aqui, essa percepção de não ter o Estado, de operar a vida, viver a vida sem o Estado para tirar dinheiro de você e falar que vai te ajudar depois e não ajudar bosta nenhuma, eu me tornei uma pessoa meio que desacreditado com o Estado, certo? Aí agora com toda essa questão da informação, da descentralização da informação, eu pude conhecer o anarcocapitalismo, né? Uma ideia que ela preza, que é uma filosofia política econômica que ela preza o fim do Estado, né? Ou a redução máxima do Estado, né? E as pessoas trabalham, né, de uma forma liberta, né? Elas fazem negócio entre elas. Por exemplo, você quer comprar algo que o cara tem, você dá o dinheiro para ele, recebe a coisa dele e vice-versa, né? E dentro disso você tem o princípio da não agressão e o respeito pelas propriedades privadas, né? Que são algumas coisas que ela funda, e são poucas coisas, né? O direito à propriedade privada, o princípio da não agressão e, e dessa forma, e o livre mercado. E dessa forma, com essas três coisas, né, você consegue fazer uma sociedade mais pura, né? É, trocas de forma mais aberta, livre, né, sem ninguém para interferir. Se eu tenho algo, quero vender, se a pessoa quer comprar, fechamos o negócio ali e acabou. Não tem ninguém. Porque hoje, por exemplo, você compra um carro, você tem que pagar imposto. Você compra uma casa, você tem que pagar imposto. Não só na compra, como na lida. Por exemplo, se você tem uma casa, você tem que pagar IPTU todo ano. Você tem um carro, pagar IPVA. No mínimo, usar um carro velho, você tem licenciamento, né? Para permitir você usar o carro, quer dizer, cadê, né, a propriedade privada? Isso aí é uma ilusão. Se você tem um carro que você paga imposto todo ano, você tem uma casa que você paga imposto todo ano, nada é seu, pô. Você só paga um aluguel, né? Então, então, com essa informação, eu me descobri um cara libertário. Um cara que, desde a da infância, eu nunca concordei com. Por isso que meu canal chama Amoral ANCAP, porque ele não concorda com a moralidade que está aí, né? Com esse sistema desse governo sacana. Não só o governo de esquerda, mas todo o governo está arrancando dinheiro. Uns são um pouco menos, outros um pouco mais. Mas o governo em si, ele não quer saber, né? A máquina precisa moer, cara. Ela precisa continuar moendo. Dessa forma, não é se é de esquerda ou de direita, pode ser que, por exemplo, o Bolsonaro foi um governo que tentou diminuir um pouco a máquina, né? Mas olha o que aconteceu, olha a bucha que é. Então a máquina não quer morrer, né? Você tenta matar uma formiga, ela corre, porra, ela não vai se deixar matar. Então o governo não vai se deixar morrer, certo? Eu me descobri um cara libertário e por isso hoje eu tenho esse canal que é a ideia de que difundir a informação, certo? Para que mais pessoas, porque, por exemplo, tem canais de anarcocapitalismo grande, né? Anarcocapitalismo muito grande. E o meu canal é muito pequeno, tá começando agora. Então, dessa forma, só que as pessoas que assistem o meu canal, que são poucas ainda, mas ela tá criando uma nova bolha. E elas não conhecem um canal grande. Do meu canal, conhecendo o meu canal, ela pode passar para um canal grande, né? Então isso vai aumentando, porque aí a minha pequena bolha se junta a uma bolha maior e assim nós temos uma bolha muito maior, né? A ideia é uma utopia, certo? Falar assim, a gente quer reduzir o Estado, diminuir o Estado. Por enquanto é uma utopia, certo? O que eu estou falando parece que eu sou louco, que ninguém vai acreditar nisso. Mas, de certa forma, de pouco em pouco, né, de pequeno em pequeno movimento, a gente vai enfraquecendo o governo, ou pelo menos, cara,
viver a sua vida paralela ao governo, certo? É possível você viver uma forma um pouco mais livre em relação ao governo. Um exemplo, a mídia, ela prega muito a ideia a informalidade. Hoje, se você é um informal, é como se você fosse um marginal, né? Você fosse como se fosse um bandido, né? E marginal também, o termo marginal é a margem da sociedade. Então, também é ruim, né? Dessa forma, se você pensa que o Estado é algo que só quer te chupar, só quer arrancar um pouco do que você ganha, se você pensar do ponto de vista de que o informal está fora do sistema, ele é muito mais livre do que um CLT, que ganha 2 contos, mas o empregador tem que pagar mais 2 para o governo para te manter. Então, pô, não seria melhor você ganhar 3,5, certo? Não seria melhor você ganhar 3,5 do que 2 e o empregador ter que dar mais 2 para o governo? Se você ganha 3,5, o empregador economiza 500, certo? Então, assim, dessa forma, pensar de uma forma livre, né, é muito melhor. Então, a proposta desse canal é exatamente isso: anarcocapitalismo, liberdade, mercado livre, né, de operar, de comprar, vender, fazer negócio e ganhar o seu dinheiro e fazer suas coisas, sem a interferência do Estado, beleza? Então, fica uma mensagem, uma ideia de que, para expandir um pouco mais o conhecimento, do que é o anarcocapitalismo. É uma ciência, né, uma filosofia econômica, política, onde prega a redução do Estado, beleza? Fique com essa informação, reflita sobre isso e busque outros canais. Tem um canal muito interessante, que é o ANCAP SU, né, o ANCAPSU Classic, o ANCAPSU também, são 2 canais. O ANCAPSU Classic, que é um canal mais antigo, e o ANCAPSU. Esses 2 canais, eles trazem uma informação muito viva, né? Todo dia tem muitos vídeos que colocam tanto a política como acontece hoje, do ponto de vista também do anarcocapitalismo, beleza? Então fica aí, é um vídeo realmente informativo, trazer um pouco de informação e reflexão, beleza? Obrigado, gostou, dá o like, não gostou, deixa o dislike, tudo vale a pena, beleza? Valeu, fui!